Aleluia. O que te motiva? Pensa aí. Quero fazer você pensar um pouquinho hoje. O que te motiva? O que fez você sair da sua casa hoje, do conforto do seu lar, do seu sofá tranquilo, confortável, se arrumar e vir para a igreja depois de uma semana cansativa? O que te motiva? O que te faz movimentar? O que te movimenta? O que fez você deixar o seu lar? O que fez você não ir para aquele churrasco ou não fazer aquela outra coisa para estar aqui hoje? O que motiva o seu coração? Está pensando? É para pensar, gente. Talvez você nem quisesse vir, mas você não tinha nada mais interessante para fazer. Talvez você veio porque era a sua última esperança. Talvez você veio porque você olhou e falou assim: domingo o que eu faço? Eu vou à igreja, então eu vou para a igreja. Talvez você veio porque você gosta da companhia das pessoas. Talvez você veio porque você precisava de uma palavra do Senhor. O que te motivou a sair da sua casa? Algo nos move. Nós não fazemos as coisas por acaso. Algumas coisas nos movem. Nós começamos a perceber as coisas acontecendo e as nossas emoções nos fazem tomar atitudes. Agora, uma vez que você foi motivado a estar aqui hoje, uma vez que algo te motivou a estar aqui hoje, por causa dessa motivação, você se preparou. Houve preparação. Você precisou parar o que você estava fazendo. Você precisou se arrumar. Você precisou se programar. O Nude, eu sei que precisou se programar para sair de Brasília e chegar aqui a tempo de vir para a igreja ainda. Nós precisamos nos preparar. O que nos motiva nos faz tomar uma atitude, nos faz preparar para fazer algo. Então nós pensamos e nós calculamos como vamos agir. O que eu preciso fazer? No meu caso, o que eu preciso fazer para chegar à igreja às 5h20? Que normalmente é o horário que eu chego aqui. Eu preciso pensar que o cabelo da Isabela leva 40 minutos para arrumar? Não adianta aí, gente. Leva 40 minutos para arrumar o cabelo da Isabela. Eu preciso pensar que tem as roupas para passar, que tem o que eu preciso fazer, que horas o almoço precisa ficar pronto, que horas eu preciso imprimir a lição para as crianças lá embaixo, o que eu preciso fazer. Nós precisamos calcular todas essas coisas. Quanto tempo eu levo para me arrumar? Eu quero ir mais arrumadinha, então eu vou gastar mais tempo, porque eu vou gastar mais tempo me maquiando, pensando no que eu vou vestir. Todas essas coisas nós nos preparamos. É como ir numa festa. Você vai numa festa, o que te motiva quando você quer ir numa festa? Alguma coisa lá te chama, alguma coisa, talvez a companhia dos amigos, talvez a alegria do lugar, eu não sei o que te motiva. Mas aquilo que te motiva te faz pensar que você precisa comprar uma roupa antes, porque talvez as roupas que você tem não estão adequadas para o evento. Te faz pensar que você precisa se programar. E o que te faz se preparar? A motivação. O que nos motiva é que nos faz tomar a atitude de nos preparar. E uma vez que nós estamos preparados, nós temos um comportamento. Nós tomamos essa atitude e nós vamos. E quando a gente chega no lugar, a gente tem uma atitude, um comportamento de como nós vamos agir, do que nós vamos fazer. E quando a gente chega lá, o que é que eu estou esperando? Qual é a minha expectativa com aquilo? Porque na preparação nós geramos expectativas. Nós pensamos em como vai ser, como é que eu vou lidar, quem vai estar lá. Nossa, será que aquela pessoa vai estar lá? Tem tanto tempo que eu não vejo. Nossa, será que as pessoas vão me cumprimentar ou não vão me cumprimentar? Eu sou mais tímido, eu vou ficar mais de cantinho. Ou eu sou mais extrovertido, eu vou chegar e eu vou falar com todo mundo. Qual é o nosso comportamento diante disso? Quando você se motivou a vir à igreja, você se preparou a vir à igreja, você chegou aqui na igreja, a motivação que você tinha foi o comportamento que você exerceu.
diante daquilo que você desejava. É assim que o nosso organismo funciona, é assim que a nossa vida funciona. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos, no capítulo 24. Salmos capítulo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quando a gente tem motivação, quando a gente se prepara e a gente se comporta, existe uma causa e efeito, você percebe? Lá em Êxodo, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, Ele colocou lá nos 10 mandamentos: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Gente, isso aqui não está literal da Bíblia, tá? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. O que nos motiva, nos faz tomar atitudes. E aí quando a gente olha para os 10 mandamentos, Deus está dizendo ali, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, Ele está nos dizendo como agir. Ele está nos dizendo como nós devemos proceder. Como é que você deve proceder? Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode falar mal do seu próximo, você não pode cobiçar. Isso tudo é pecado. Deus vem com a lei e nos mostra tudo que nós não devemos fazer. Quando nós olhamos para os cristãos, hoje, quando a gente pensa num crente, pensa aí, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você pensa num crente, você pensa assim: quais são as qualidades que um crente deve ter? Alguém sabe dizer uma qualidade que um crente deve ter? Fé, um crente precisa ter fé. Mas não é bem assim que a gente pensa num crente. A gente pensa num crente, se fosse há anos atrás, a gente ia pensar que para ser crente, tinha que usar uma saia para baixo do joelho, não podia mostrar os ombros. Quando a gente pensa num crente, a gente pensa assim: não pode beber, não pode fumar, não pode ouvir música secular. Eu estou errado? Não é assim que a gente pensa no crente. Não pode. O crente não deve fazer isso, o crente não deve fazer aquilo, o crente não pode. Porque os 10 mandamentos nos dizem que a gente deve, como a gente deve proceder moralmente. Os 10 mandamentos estão ali dizendo e apontando como é que o povo de Deus deveria agir, como o que eles deveriam fazer e como eles não deveriam agir. E quando a gente olha para o cristão hoje, a gente diz: fulano é cristão porque fala glória a Deus, porque fala amém, porque fala aleluia, porque a gente vê que ele não bebe, ele não fuma, ele não vai em festa. É assim que nós padronizamos os cristãos. Eles não fazem essas coisas, então ele é cristão. Eu estou certo ou estou errada? Ou é assim que nós vemos os cristãos? É assim que nós vemos. E eu não estou dizendo que é errado nem que é certo. A Bíblia nos deixou os 10 mandamentos. Deus instituiu os 10 mandamentos. Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, diz: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei do Senhor, instituída lá nos 10 mandamentos, é santa. Os mandamentos é justo e bom. Esses 10 mandamentos não são ruins. É bom. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas lá no Jardim do Éden, Ele disse: Deus viu e disse: é bom. Deus viu que tudo que Ele criou era bom. Nós, seres humanos, somos bons. Deus nos criou bons. Olhe para a sua vida. Você já estendeu a mão para alguém? Você já ajudou alguém? Algum necessitado já precisou de você e você foi lá e ajudou? Ajudou ou não ajudou? Isso é bom. Alguém bateu na sua porta e falou: eu preciso de comida. E você foi lá e estendeu a mão. Isso é bom.
Alguém falou para você, olha, meu filho está doente, eu não tenho como levar ao hospital, você pode me dar uma carona? E você deu, e isso é bom. Olha, eu chego nos lugares e eu sei como me portar. Eu não dou mau testemunho, isso é bom. A lei é santa, justa e boa. Deus, quando instituiu a lei, Ele colocou a lei para que as pessoas soubessem como proceder moralmente, uns com os outros e em sociedade. Era uma forma de ensinar o povo como agir. Olha, matar é errado. Olha, falar mal dos outros é errado. Olha, a inveja é pecado. Quando nós agimos, você está lá no seu trabalho e você está vendo que a pessoa não está sabendo lidar muito bem, não está sabendo fazer o serviço dela e você ajuda. Isso é bom. Quantas coisas boas você fez? Essa noite lá em casa a gente recebeu um cachorro. E o Júnior deu um bife para o cachorro. Isso é bom. Ele cuidou da criação. O Júnior por acaso saiu e deixou o portão aberto. O cachorro entrou e eu não vi. E nem o Júnior viu. 00:30 eu passo pela varanda e percebo, tem alguma coisa me olhando. E eu olho para o lado e falo, ué, eu não tenho cachorro. Vou acordar o Júnior. A moça colocou o cachorro para dentro de casa. Eu não. A gente chega lá e tá lá o cachorro com a cara mais lerda do mundo, aquele caramelo, aquele cachorrinho que é mais sem vergonha desse. E ele nem queria levantar do sofá. Ele achou que o sofá era dele. E ele ficou lá. E a gente cuidou dele. O quanto a gente pôde. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é bom. Você está cuidando da criação. Ele é criação divina. Nós não ficamos com ele, mas o tempo que nós pudermos cuidar dele, nós cuidamos. Tá que o Júnior queria ficar com ele eternamente. Amém. Mas como ele é casado comigo, ele precisa colocar o cachorro para fora. E é bom. São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem bom. E por causa da bondade de Deus em nós agimos com bondade. Nós agimos com generosidade. Nós somos bons com as pessoas. Nós somos amigos. Nós abraçamos quando as pessoas precisam de abraço. Quantas pessoas você conhece que talvez você nem saiba, mas você deu um abraço e aquela pessoa era tudo que ela precisava, era um abraço. Você deu atenção. Quantas vezes eu vi o Júnior lá com essa vozinha dele que faleceu, nós chegávamos lá e ela falava muito. E todo mundo sumia, porque ela ia falando e o pessoal ia despistando e ir embora, porque ela não parava de falar. E quantas vezes nós saímos de lá muito além do que a gente tinha planejado, porque ele ficou ouvindo a voz. Ele podia ter ido embora? Podia. Isso é bom. Porque é assim que nós devemos proceder com as pessoas. Nós devemos agir com generosidade. Assim, Deus nos fez seres bons para tratar as pessoas com bondade. Para tratar a criação com bondade, com generosidade. E aí, vamos lá. Eu fiz esboço, gente. Difícil. E aí eu quero te falar também sobre exemplos bíblicos de pessoas que foram boas. Pessoas biblicamente foram boas, pessoas lá na Bíblia. Abraão lá na sua casa, ele recebeu 3 homens, que ele nem sabia quem era. Mas ele hospedou esses homens, ele alimentou esses homens, ele deu água e ele deu lugar para pouso. Ele deu lugar para que esses homens dormissem. Ele não sabia, ele estava hospedando os anjos do Senhor. Abraão agiu com bondade, com generosidade, com hospitalidade. Nós vemos Moisés lá no poço, as moças pastoras estavam lá com dificuldade de tirar água e tinha outros pastores que vinham e ficavam atormentando elas. E o que Moisés fez? Tirou a água do poço para elas e espantou os pastores que estavam perturbando o juízo delas. Com isso, Moisés foi convidado por Jetro a morar com eles. Depois, Moisés acabou casando com a filha de Jetro, Zípora. Nós temos a história de Ruth, que abandonou toda a sua vida, a sua parentela, a sua cidade, para acompanhar a sua sogra
seu marido já havia falecido, ela acompanhou a sua sogra para cuidar dela, para trazer sustento, para trazer alimento, para que ela não ficasse sozinha e desamparada. Isso é bondade, isso é generosidade, isso é bom, porque nós somos criaturas de Deus. Nós olhamos para a história de Jônatas, filho do rei Saul, que Saul queria matar Davi a todo custo. O que Jônatas fez? Protegeu Davi, cuidou de Davi para que o pai dele não matasse Davi. Nós vemos história de Esther, como eu já falei aqui várias vezes, que estendeu que ela podia ser morta, mas diante de todo aquele caos que estava se passando, ela se coloca de frente do rei, mesmo sabendo que o rei poderia matá-la, para pedir que o rei socorresse o povo de Deus que ia morrer, porque havia um decreto para matar todo o povo. Ela colocou a sua vida em risco, ela colocou a sua vida em perigo. E nós temos, se a gente for fazer um paralelo, Esther estava exilada, assim como nós temos a história de Daniel, que também estava exilado. Daniel, ele não se contaminou com a comida do rei, ele não se contaminou porque já havia a lei. Nessa época já havia a lei, ele já sabia o que podia comer e o que não podia comer. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, com aquilo que o mundo estava oferecendo para ele, com a comida, com a beleza. Ele não se encantou com isso. E ele não se corrompeu. Esther, diferente de Daniel, ela se contaminou com as iguarias do rei. E a gente pode olhar para Daniel e pensar assim, Daniel é mais santo que Esther. Mas ambos cumpriram o propósito na soberania de Deus. Nós vemos todas essas histórias de pessoas boas, de pessoas que fizeram coisas generosas, que agiram de acordo com os mandamentos, com a lei de Deus, que andaram em amor uns com os outros. Mas diante de tudo isso, quando nós olhamos todas essas histórias, aí a gente chega aqui no versículo 24, no capítulo 24 de Salmos, no versículo 3, e diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O rei Davi pergunta: o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem poderá estar diante da face do Senhor? Quando a gente olha para a história de Daniel, a gente pode pensar assim: Daniel é mais santo. Ele pode estar diante da face do Senhor. Lembra que eu pedi para você pensar quais são os requisitos para ser cristão? E nós falamos várias coisas morais. Nós dizemos como as pessoas devem se comportar externamente, como elas devem se comportar na sociedade. E assim nós julgamos que elas são cristãs ou não cristãs. Então, quando a gente compara, faz esse paralelo entre Daniel e Esther, o que a gente vê? Parece que Daniel é santo, parece que Daniel é crente e Esther. Esther é aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Que a gente não sabe se é ou se não é. Até parece, mas ordináriazinha ela, né? Faz umas coisinhas erradas. Você percebe como nós imputamos a pessoa ser cristã ou não cristã de acordo com o seu proceder social, o seu proceder uns com os outros. Mas como eu disse, esse proceder é bom. E aí a gente vai lá em Romanos, quando a gente vê que, olha, a lei é justa, é boa, o mandamento é justo, é bom. Quando a gente vê todas essas histórias, toda essa bondade, toda essa generosidade, nós vemos o povo de Deus cumprindo os mandamentos, é lindo de ver, é bonito de ver. Mas isso não é tudo, porque quando a gente olha para a criação, Deus criou o homem bom, Deus criou o homem para ser bom, e Deus mandou que o homem dominasse sobre todas as coisas, mas daqui a pouco o que aconteceu com o homem? O homem pecou. O homem ficou separado de Deus, ele foi desligado de Deus, como quem desliga um aparelho da tomada. Ele não funciona mais. Ele não funciona mais em sua perfeição. E se o homem não funciona mais em sua perfeição, toda bondade
bondade que Ele faz, toda a generosidade que Ele faz, tudo que Ele faz, por mais que seja bom, não o permite se conectar de novo a Deus. Não permite que ele seja religado novamente à tomada. Não dá para funcionar só com bondade, só com moralidade. Não dá para funcionar só fazendo coisa boa. Então não dá para ser cristão só dizendo assim, olha, eu faço isso e não faço aquilo, eu sou cristão. Nós não somos cristãos porque nós fazemos ou deixamos de fazer coisas. Nós somos cristãos porque fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, porque fomos amados e fomos acolhidos por Deus. E lá em Romanos 3, no versículo 9, diz assim, vamos abrir aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre judeus e gentios, e uns achavam que os judeus que eram salvos e outros alguns não concordavam que os gentios também foram alcançados. E aí o apóstolo Paulo diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? O apóstolo Paulo era judeu. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, o que acontece? Por ter aparência, por cumprir os 10 mandamentos, eu sou o povo escolhido de Deus. Então os judeus olhavam para os gentios e falavam, não, esse povo imundo não pode ser. Eles não podem ser salvos também. Sabe, o Salvador não é para eles. Esse Jesus que vocês pregam aí, não é isso. E quando nós olhamos, nós sendo gentios, porque nós não somos judeus. Eu e você, nós não somos judeus, mas nós agimos como eles muitas vezes, porque nós olhamos e nós julgamos uns aos outros pela sua aparência, pelo que vai fazer ou deixar de fazer. Ou nós achamos que nós merecemos a salvação porque somos bons. Olha, eu sou uma pessoa tão boa. Jesus me amou, eu sou bom. Eu acho bondade com as pessoas. Eu acolho as pessoas. Sabe, eu ajudo o necessitado. O mendigo, quando vem me pedir, eu dou para ele, até oro por ele. Sabe, eu faço coisas boas. Eu ajudo as pessoas. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou bom, sabe? Eu faço o meu trabalho direitinho, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa boa. E nós achamos que somos salvos pela nossa bondade. E nós começamos a deixar Deus de lado. Porque nós olhamos e pensamos assim, se eu me portar dessa forma, então eu sou cristão. Se eu fizer isso, eu sou cristão. Se eu for generoso, eu sou cristão. Eu vou ser aceito por Deus. Como Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que quando pecou, o que eles fizeram? Eles fizeram folhas de figueira. O que eles estavam querendo fazer com aquela folha de figueira? Não, eu mesmo consigo me tampar aqui, eu consigo trazer minha salvação. E aí Deus, antes de expulsar eles do Jardim do Éden, o que Deus faz? Deus mata um animal e coloca peles de cordeiro sobre ele, dizendo, olha, vocês não conseguem ser salvos sozinhos. Mas vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. E esse que vai pisar a cabeça da serpente, ele vai trazer salvação, ele vai trazer redenção. E esse aparelho que antes estava desligado da tomada, vai ser reconectado. E o poder de Deus vai agir na sua vida. E você vai ter conexão de novo com Deus. Dias atrás, uma pessoa falou para mim assim, às vezes quando eu peco, eu fico semanas, eu fico dias pesado, pensando, meu Deus, o que eu fiz? Será que o Senhor vai me perdoar por isso? Nós
essa mágoa, esse pecado por muito tempo. Essa dor por muito tempo. E aí em Romanos 5, só passar um pouquinho aí, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados com Cristo Jesus. Sabe, e quando eu digo que a lei é boa, Jesus resumiu a lei, você se lembra? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que Jesus resumiu a lei? Porque tudo se resume no amor. Se você ama ao Senhor, se você ama a si mesmo, você trata o próximo com amor e com respeito. E se você ama ao Senhor, como sabemos que amamos a Deus? João disse: sabemos que amamos a Deus porque amamos o nosso irmão. A lei é boa, nós somos bons. Nós somos bons, mas somos pecadores. E nós não podemos pensar que a nossa bondade, que a nossa generosidade vai nos salvar. Nós podemos fazer o bem e devemos fazer o bem, porque Jesus, ele não anulou a lei. Ele nos disse para amarmos, porque se nós amarmos, nós não mataremos, nós não invejaremos, nós não vamos dizer falso testemunho. Se nós amarmos, nós vamos cumprir a lei. Mas por que nós amamos? Nós amamos com o coração, com mãos limpas e puros de coração, porque primeiro nós somos amados. Sabe quando nós vamos conseguir estar diante de Deus? Sabe por que nós conseguimos estar diante de Deus? Nós conseguimos estar diante de Deus, nós conseguimos subir o Monte Santo do Senhor com mãos limpas e coração puro, porque a nossa bondade não limpou as nossas mãos e não trouxe pureza ao nosso coração, mas Jesus Cristo, morto naquele madeiro, derramando o seu sangue por mim e por você, nos limpou de todo pecado, limpou as nossas mãos de todo pecado, de toda injustiça e nos deu um coração puro, nos deu um coração cheio de amor, cheio de gratidão ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor e somos gratos ao Senhor, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque primeiro nós fomos amados, primeiro nós fomos alcançados, primeiro nós fomos vistos pelo Senhor. Quando o Senhor olhou para nós, quando nós pecamos diante de Deus. E foi essa a minha resposta para a pessoa que falou: olha, eu fico dias me remoendo. Eu disse: entenda que em Cristo Jesus você foi justificada e diante do seu pecado, porque nós ainda não chegamos à perfeição. Quando nós alcançamos a salvação, quando nós somos salvos por Deus, quando o Espírito Santo veio e fundiu fé no nosso coração e nós começamos a crer em Jesus Cristo e recebemos a salvação, ela é para agora. Naquele momento você foi salvo. Naquele momento que você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi salvo, você alcançou a salvação. Mas a salvação não é o fim. Existe um processo chamado santificação. E no processo da santificação, o Espírito Santo vai nos lapidando, nos limpando, para que nós consigamos cumprir os mandamentos e a lei do Senhor.
Porque nós em nós mesmos nós não conseguimos. Por mais bondade que nós façamos, vira e mexe, nós olhamos para trás e falamos, nossa, errei de novo. Todas essas pessoas que eu citei lá do Antigo Testamento, que agiram com bondade. Se a bondade salvasse, se a generosidade salvasse, se cumprir os mandamentos salvasse, Jesus não precisaria ter vindo. E Jesus não veio simplesmente para mim e para você, Ele veio para essas pessoas. E a Bíblia vai dizer em Romanos que eles foram salvos não pelas obras que eles fizeram, não pelas bondades que eles fizeram, não pela generosidade que eles fizeram, mas foi porque eles creram que viria um Senhor, um Salvador, porque eles tiveram fé no futuro, que Jesus viria e que salvaria o povo, e que eles seriam alcançados por isso. Jesus veio e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. E qual é a nossa motivação para sair de casa? A nossa motivação é Jesus Cristo. A nossa motivação é saber que fomos alcançados, que fomos salvos, que fomos reconectados com Deus. E por isso, no grande dia, depois de termos sido santificados, nós teremos o nosso corpo glorificado e nós veremos o Senhor face a face e nós seremos transformados e todos esses pecados, todas essas coisas que tenazmente nos assediam vão ficar para trás, porque nós seremos feitos novos, porque Cristo Jesus faz novas todas as coisas. E é isso que nos motiva a sair de casa, é isso que nos motiva a participar da ceia do Senhor, de participar do corpo e do sangue de Jesus, é saber que nós fomos alcançados, que nós fomos libertos, que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está nos santificando e nos fazendo pessoas melhores. Mas não é só o fato de fazer pessoas melhores, porque é muito fácil ser feito pessoas melhores. O principal da salvação é poder estar eternamente ligados a Deus. Porque a vida é passageira, a vida é curta. Talvez pareça muito tempo, 92 anos a avó do Julitinho. Nossa, ela viveu bastante. Muita gente morre bem antes. Mas você já prestou atenção que 92 anos passa num piscar de olhos? Pensa que pouco tempo atrás você era uma criança, você era um adolescente. Quantos anos já se passaram? A vida passa e as coisas dessa vida vão ficar para trás. Mas se nós estivermos ligados ao Senhor, se nós recebermos o Senhor Jesus, se nós reconhecermos que Ele é o nosso Salvador, nós não simplesmente teremos uma vida melhorada pelo Senhor, mas nós estaremos ligados eternamente a Deus. Nós não viveremos eternamente em sofrimento, mas nós viveremos eternamente felizes porque temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei. Ele governa todas as coisas. Como Deus é lindo, como Deus é perfeito. Tem uma frase, eu assisti um filme essa semana, e chama A Jornada. E ele conta a história do Dr. Norman Anderson, acho que é isso que fala. E ele disse uma frase assim: Satanás não se opõe a uma boa moral, ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, e mesmo assim, ele irá para o inferno quando morrer. Nós podemos olhar para os cristãos e saber que mesmo que algumas vezes ele escorregue na boa moral, se ele estiver firmado em Jesus Cristo, ele não vai sofrer eternamente no inferno, mas ele está sendo santificado e viverá eternamente no Senhor. E é por isso que eu estou aqui hoje falando para você do Evangelho da Salvação. Porque o Evangelho que salva o perdido santifica o crente. E quando nós entendemos que somos salvos, que somos alcançados pelo Senhor, pode vir o problema que for,
Pode vir a dor que for, a gente enfrenta de cabeça erguida, sabe por quê? Porque nós sabemos que essa vida é passageira, que as coisas desse mundo passam, que acabam, que hoje você pode estar enfrentando uma dificuldade tremenda, mas que você vai estar eternamente unido ao Senhor, vivendo felizes para sempre. Embora as historinhas elas nos contam que existem as histórias felizes para sempre, só existe um feliz para sempre. E o nosso feliz para sempre é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor infunde cada vez mais fé no coração deles. Pai, eu oro para que o Senhor se mostre para nós, para que o Senhor se revele para nós, para que a gente perceba o seu amor, para que a gente perceba a sua graça abundante, para que a gente comece a viver, Senhor, a altura do que o Senhor nos chamou a viver, que é filhos teus. Ah, Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente não se perca pensando que as coisas dessa vida são maravilhosas demais, mas que a gente olhe para o Senhor e nós percebamos do Senhor a maior motivação do nosso coração. Para que nós possamos olhar para o Senhor e ter um coração cheio, motivado, grato, Senhor. E que o Espírito Santo comece a nos preparar em santificação, para estarmos diante de Ti. Ah, Pai, nos ajude a não termos uma vida dúbia, onde nós vivemos na igreja de uma forma e fora da igreja de outra forma, mas nos ajude, Senhor, aonde nós estivermos, seja numa festa, seja no trabalho, seja em casa, seja com amigos, mas que a gente tenha, Senhor, a consciência de que o Senhor está conosco em todos os lugares e de que o Senhor nos guia a toda a verdade e que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos fortalece. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor encha o nosso coração de paz e de alegria. Eu oro, Pai, para que o Senhor encha as nossas vidas com o Espírito Santo e com poder. Eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, porque Jesus disse para que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, eu oro para que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho e que nós tenhamos ousadia e intrepidez para falar do Seu nome, para pregar o Seu Evangelho. Pai, porque o Senhor é tão bom para conosco e nós não podemos guardar isso só para nós. Nós precisamos espalhar essa verdade. Nós precisamos falar do Senhor para outras pessoas. Nós precisamos amar outras pessoas, Pai. Mesmo aqueles, Pai, que não gostam de nós, temos oportunidade de falarmos do Seu amor, temos oportunidade de pregarmos o Seu Evangelho, de fazermos o Senhor reconhecido em todos os campos, em todos os lugares, em todas as nações. Enche-nos, Senhor, com ousadia. Eu oro por ousadia. Enche o Teu povo de ousadia, de intrepidez, de força, de coragem. Enche o Seu povo, Senhor. Oh! Encha-nos, Senhor, com a Sua glória. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, entre nossos corações. Despedaça, Senhor. Despedaça esses pensamentos medíocres que têm nos assediado. Despedaça, Senhor, esses julgamentos medíocres que temos feito uns com os outros. Despedaça, esmiuça. Destrói, Senhor. Destrói todos esses pensamentos que nos fazem achar que somos bons demais e não precisamos de Ti. Nesse filme, tem uma pessoa que está escrevendo um livro.
E esse livro é sobre moral. E aí, o doutor Anderson não quer endossar o livro. Porque ele percebe que ensinando só moral e deixando Jesus de lado, sabe o que acontece? Acontece o que nós estamos vivendo hoje. Mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Cada vez mais os filhos desobedecem os pais. Cada vez mais as pessoas agem com arrogância umas com as outras. Cada vez mais nós vemos que as pessoas não conhecem Jesus. Cada vez mais nós percebemos que as pessoas depositam toda a sua esperança e a sua expectativa naquilo que elas podem fazer. Mas elas se esquecem que sem Jesus elas nada são. Porque elas não conhecem Jesus. Então eu oro para que o Senhor te ajude a pegar o Evangelho e a reconhecer Jesus como a única fonte de salvação. A entender que nada que você faça, que ser um bom funcionário, que ser um bom marido, que ser uma boa mãe, que ser um bom pai, não é suficiente. Que se vestir de modo modesto não é suficiente. A única suficiência da salvação está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que se fez homem, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, padeceu as nossas necessidades e foi crucificado em um madeiro, derramou seu sangue. Foi doloroso, ele disse: Pai, se possível, aparte de mim esse cálice. Mas ele bebeu o cálice. Ele bebeu o cálice por mim, por você, mesmo nós estando atolados em pecados, mesmo ele sabendo que nós não merecíamos, por causa do grande amor com que nos amou. E essa é a história da Bíblia. A história de um Deus amoroso, que diante de um povo desobediente e pecador, oferece o seu único filho como meio de salvação, para restaurar esse povo e trazer esse povo como povo santo, escolhido de Deus, a igreja do Senhor. Nós fazemos parte da igreja do Senhor.